Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre programação com Visual Studio e banco de dados MySQL. Hoje eu estarei ensinando para vocês como navegar pelos registros do banco de dados. Clicando aqui no botão primeiro, ele vai para o primeiro registro, último vai para o último registro e próximo e anterior. Bom, vamos lá. Deixa eu iniciar esse programa para mostrar para vocês de qual tabela eu vou fazer isso. Bom, aqui está a tela Splash que eu ensinei vocês alguns vídeos atrás. A tela de login também eu já ensinei. A senha admin. Entrar. Isso, a tela inicial, né, de menu eu também já ensinei para vocês. Vamos chamar aqui o primeiro formulário. Isso. Essa primeira tabela aqui, onde está o código do produto, produto e valor, é essa aqui que eu vou utilizar para navegar pelos registros. Vê que ela tem seis itens, ó. Certo? Então vamos iniciar. Bom, para quem está assistindo pela primeira vez, eu estou usando o banco de dados MySQL. Eu utilizo o XAMPP como gerenciador, como servidor do banco de dados, ó, o XAMPP. Vocês vão encontrar vídeos aí que ensinam a instalar. E como gerenciador do banco de dados MySQL, eu utilizo o AgeSQL. Eu acho bem mais prático. Bom, cada um tem as suas preferências, mas eu gosto muito do AgeSQL. Então, essa tabela produto, essa tabela que nós vamos fazer a navegação lá pelo registro, né, pelo botão. Então tá aqui, eu já criei aqui um formulário, né? Coloquei 3 caixas de texto aqui para cada item, né, da tabela, né, produto, código, produto e valor. No botão primeiro, próximo, anterior e último. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma consulta. Eu vou aqui na minha classe produto que eu já havia criado, produto, que é a classe daquela tabela. Eu vou criar aqui uma consulta por... Aliás, eu já tenho ela criada aqui, ó. Uma consulta por ordem alfabética. Ó, selecione todos da tabela produto. A ordem é pela coluna produto e ordem ascendente, né? Ordem alfabética. Certo? Então vamos voltar aqui na tabela, no formulário de navegação, que navega. Pronto. Então dá um duplo clique aqui no botão primeiro. Bom, aqui eu vou colocar o código, deixa eu colocar um comentário. Botão primeiro. Bom, logo aqui acima nós temos que colocar aqueles 3 objetos da classe conexão, né? Deixa eu ver se já tem um pronto aqui. Então no formulário anterior, progresso, vamos duplo clique aqui. Vamos copiar aqui, aqui não tem. Esses 3 objetos aqui precisa ter em todo o formulário. Ele liga a classe conexão. Isso aqui navega produtos. Botão, logo aqui em cima, vamos colar aqui. Bem, primeira coisa que nós temos que fazer nós temos que criar uma variável que vai armazenar a posição do registro na tabela. Então vou criar uma variável de nome i do tipo integer, inteiro, e ele começa com 0, tem valor inicial 0. Também eu vou ter que criar um objeto da minha classe, um objeto aqui da minha classe produto, porque é lá que está a consulta, né, que eu
por ordem alfabética. Então, din produto as new produto. O objeto está criado. Vamos lá no botão. A primeira ação, quando eu clicar no botão primeiro, vai ser fazer uma consulta na tabela. Então vamos chamar aqui o objeto da classe conexão ds igual. Vamos chamar o objeto da classe produto ponto. Vamos buscar aqui a consulta alfabética, está aqui. Ó, que eu criei lá no produto, consulta alfabética. Ele fez a consulta, certo? Depois que ele fez a consulta, nós vamos ver se há resultados na consulta. Então, se ds.tables zero ponto house ponto count for maior do que zero, então se for maior que zero significa que há registro na tabela, certo? Se há registro na tabela, então a minha variável i vai trazer o registro na posição 0, ou seja, vai trazer o primeiro registro. txt código.teste, ele vai receber ds.tables 0.rows na posição i, que é a primeira linha, e vai trazer o código underline produto, que é o primeira coluna, código underline produto, e vai converter para string. Então eu copio mais 3 vezes, porque são mais 2 vezes, porque tem 3 registros, certo? O txt código, depois é o txt produto, que vai receber o nome da coluna produto, e o txt valor, que vai receber o valor. Salvar. Bom, vamos deixar o formulário navega dados como o que inicia primeiro. Vamos aqui em propriedades, startup, navega dados, é o primeira janela. Vamos iniciar para fazer um teste. Pronto, vamos clicar no botão primeiro. Ó, ele trouxe o primeiro registro. É o código 3, porque eu fiz a consulta por ordem alfabética. Então o primeiro registro pela ordem alfabética é bicicleta. Então, vamos ver lá na tabela. Ó, tá aqui os registros. Ó. Por ordem alfabética, o primeiro é bicicleta. Na verdade tem 2 registros de bicicleta, né? Vamos colocar um outro aqui, bicicletas. Pronto. Vamos voltar aqui. Agora vamos colocar o código do botão último. Vamos dar um duplo clique aqui no primeiro. Vamos copiar o código do primeiro, porque o botão último, o código é parecido. Então eu copio, volto lá no formulário, duplo clique no botão último e vou colar aqui. Eu só vou alterar essa opção aqui, ó. Ele vai fazer o mesmo processo que o botão último. Ele faz a consulta na tabela e aí ele verifica se na tabela há algum resultado, for maior que 0. Aqui é diferente, ó. O i
vai ser igual a que ds ponto tables ponto rows ponto rows.count menos 1. Esse código aqui, ele conta o total de registros da tabela. Então, ele vai contar o total de registros da tabela e vai tirar 1. Porque a contagem em programação ela começa do 0. 0, 1, 2, 3. Ele faz a contagem e tira 1. E aí ele exibe o último registro da tabela. Vamos testar. Botão primeiro e botão último. Ó, último, primeiro, último. O último é moto. Vamos usar na tabela. O último é moto. Vamos criar mais um registro aqui, ó. Vamos inserir mais 2 registros a mais aqui. Isso. Vou colocar aqui, vai macaco. Tá bom esses aqui. Vamos voltar lá. Primeiro, último. O último é a zebra. Agora vamos colocar o código do próximo e do anterior. Vamos clicar aqui em último. Vamos copiar o código, porque o código é parecido. Copio. Vamos em primeiro. Vou colar aqui. Primeiro não, em próximo, né? Botão próximo. Faz a consulta na tabela. E aqui ele verifica se i for menor do que o total de registro na tabela menos 1, ou seja, i tem que ser menor do que o número total de registros. Porque se ele não for menor, significa que ele já é o último registro, já passou do último registro, então ele tem que ser menor. Se ele for menor, então o i vai ser igual ao que? A i mais 1. Ou seja, cada clique do botão ele vai incrementar um registro a mais, uma posição a mais no registro da tabela. Bom, e se o i não for menor que o número de registros, se não, aí vai exibir uma mensagem aqui, ó. Se não for menor, significa que já estamos no último registro. Fim do arquivo, melhor fim do arquivo. Fim do arquivo. Vamos testar. Primeiro, vamos para o próximo. Bicicletas, cachorro, carro, coelho, macaco, moto, pato,
zebra. Está funcionando. Primeiro, último. Se eu clicar aqui em próximo, ele já está no último. Se eu clicar em próximo, fim do arquivo, ó. Ele já está no último arquivo, então ele não vai avançar. Vamos colocar o código no botão último. Copio no próximo. Clico no próximo, vamos copiar o próximo, porque é parecido. Vamos lá no anterior. Colo aqui. Botão anterior. Bem, faz a consulta e aí ele vai verificar assim. E tem que ser igual ao número total de registros. Não pode ser maior. Ou or else, e tem que ser diferente de zero. E tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, significa que já está no primeiro registro. Então não tem como retornar. Se não, primeiro registro. Ou melhor, início do arquivo, né? Início do arquivo. Então no botão anterior, ele vai, ao invés de incrementar mais um, ele vai decrementar um. Vai diminuir um registro. Vamos testar? Vamos lá no botão primeiro. Eu avanço. E aqui eu retorno, ó, até o primeiro registro. Início do arquivo. Vamos no último. Vou voltar. Até chegar no início do arquivo. Bom, era isso que eu queria estar ensinando para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clica aí na minha foto para se inscrever no meu canal. E aqui embaixo está o link para o vídeo anterior. Até a próxima.